Jovens do nono ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que vocês estejam muito bem. Vamos para a nossa intro e logo mais retornaremos. Quando chegou lá no sétimo, né, vocês viram o conjunto dos números inteiros. Lembra que a gente falou lá no sétimo ano que existiam números positivos e números negativos. Então, essa parte de aprender os números negativos, vocês viram lá no sétimo ano. Então, vocês estão aí, né, que tem infinito tanto para um lado como infinito para o outro, né? Então, o conjunto dos inteiros é infinito dos dois lados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, aí eu tenho menos 3, menos 2, menos 1, 0, e cresce, né, do outro lado negativo. Então, menos 4, menos 5. Do outro lado, eu tenho, chegou no zero, o zero é o meio, eu sei onde é o meio, né? O meio é no zero, é o ponto de origem, para crescer para um lado e para crescer para o outro. E aí a gente viu a reta numérica, né, crescendo de um lado e do outro. Aí sim, né, dá para a gente falar em reta. Até no conjunto dos naturais, você não fala, né, pelo menos não deveria, porque você sabe onde começa e não sabe onde termina. Você poderia falar de semi-reta. Já no conjunto dos inteiros, né, ainda não dá para falar de reta, mas pelo menos você tem uma ideia de que ele cresce tanto para um lado quanto para o outro, né? Então você tem os números negativos, o zero bem no meio e os números positivos. Então, esse procedimento, né, já o conjunto dos naturais, ele é representado pela letra Z, né? E aí você poderia, professor, inteiro com Z. Porque ele deriva de uma palavra alemã chamada Sein, né? Então, os alemães eles falam forte, né? Sein. Então, o Sein significa números, né? Então, um subconjunto importante é o Z asterisco. O que significa o asterisco mesmo? Isso mesmo, rapaz. Pessoal, é gente boa, rapaz. Todo mundo craque, sabem mesmo. E vejam que aí é justamente a exclusão do zero. Né? Exclusão do zero. Então, você vai ter os números negativos, os números positivos sem o zero. Então, não vai ter o zero. Então, inteiros positivos. Quem são os inteiros positivos? Os inteiros positivos são só o Z asterisco mais o asterisco. Isso mesmo, que é a exclusão do zero. O mais, né, é justamente esses números positivos. 1, 2, 3, 4. Se você perceber, dá para você dizer claramente que o Z mais seria a mesma coisa que os números naturais asterisco. Isso mesmo. Começa do 1 e vai infinitamente. Então, o Z asterisco mais é igualzinho aos naturais asterisco, certo? Conjunto dos números inteiros negativos. Aí, ao invés dele crescer de um lado, ele vai crescer do outro, né? Mas só que em conjunto você pode botar na ordem aleatória, né? Então, olha, Z mais, Z asterisco menos é o conjunto dos inteiros negativos. E aí você vai crescer, né? Decrescendo ele até chegar no 1, menos 1, certo? Sem o zero. Muito bem. Né? Sem o zero. Então, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Parou. Né?
Ele cresce para o lado de lá, mas ele para no -1. Então, esse é os inteiros negativos. Então, ó, vimos que nós falamos dos naturais e eu acabei de dizer que os naturais, né, o Z asterisco mais, Z mais asterisco, a melhor leitura, Z mais asterisco, é justamente o conjunto dos naturais. Então, eu posso dizer que o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros, porque o conjunto dos inteiros é maior do que os naturais. Então, ó, o conjunto dos naturais está contido nos inteiros. Então, se eu fosse fazer uma representação maior, então os naturais, essa laranjinha, os inteiros, essa maior amarela, certo? Então, conjunto dos naturais, dos inteiros. Os naturais estão dentro dos inteiros. Só voltando aqui com um detalhe. Existem outros subconjuntos, certo? Dos inteiros. Nós estamos abordando aí os principais. Existe somente o Z+, e existe também o Z-. Quem seria o Z+? O Z+, como não tem um asterisco, aqui, ó, nesse conjunto Z+, ia aparecer o 0. Então, seriam os próprios números naturais. E o Z-? O Z- sem o asterisco ia até chegar no 0. Certo? Vocês querem saber como é que é chamado o conjunto Z+? Ele é o conjunto dos números inteiros não negativos. Por que não negativos? Eu não podia dizer só inteiros positivos? Porque o 0 é neutro. Ele não é nem positivo e nem negativo. Então, não posso dizer que só tem números positivos, porque o 0 vai estar dentro. Já o Z-, ele é chamado de conjunto dos números inteiros não positivos, né? Porque eu vou ter o 0 e os números negativos, certo? Então, valeu!